Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão de seminários do Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, o LabRisco, que faz parte do Departamento de Biologia Molecular da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Davi, eu sou o coordenador do LabRisco e hoje nós teremos o seminário da bolsista de iniciação científica, PIBIC, Mamarília da Guia Flor, que vai apresentar uma revisão que foi recentemente publicada pelo nosso grupo de pesquisa, e a Marília vai apresentar aí, tenho certeza, um ótimo trabalho para a gente. Boa sorte, Marília. Está com você. Obrigada. Como o professor Davi já me apresentou, sou Marília, sou estudante de farmácia e PIBIC do Lab Risco. Eu vou apresentar o artigo Testes Toxicológicos de pesticidas em peixes zebras, que é uma revisão sistemática. Ela foi publicada pelos integrantes do nosso laboratório, com a autor principal da Iris Flávia, com orientação do professor Davi, e ela foi publicada nessa revista que tem um fator de impacto, um fator de impacto 3. Para começar, o que é um pesticida? No dicionário, o pesticida tem como significado uma substância utilizada para combater pragas e parasitas, com sinônimos um praguicida. E o primeiro pesticida sintético foi considerado uma das mais revolucionárias descobertas do século XX. Isso porque antigamente eram utilizadas outras substâncias para combater as pragas e parasitas, que eram utilizados cobre e ferro, por exemplo. E a descoberta do DDT, que foi o primeiro pesticida sintético, em 1938 concedeu ao Paul Muller o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Isso porque foi tão importante essa descoberta do pesticida, porque se tem dados que 30% de toda a perda de alimentos essenciais, como o feijão, o milho e o algodão, por exemplo, são causados por pragas e ervas daninhas. E isso é uma preocupação devido o crescimento mundial e a precisar de alimento. E essa perda vai causar prejuízo, tanto econômico como também ambiental. E atualmente há uma grande variedade de pesticidas, entre eles os tipos de herbicida, inseticida, fungicidas, fumigantes e rodenticidas estão disponíveis no mercado. Com essa grande gama de pesticidas, foi estimado que em 2012 foi utilizado 2,7 megatons de pesticida, isso com um gasto de 56 bilhões em 2006 nos Estados Unidos. Na década de 1970, foi observado que os pesticidas não apenas moldam a agricultura, moderna economia, mas também o ambiente. Isso porque está relacionado ao uso de pesticidas, à diminuição das abelhas, por exemplo, e à diminuição da biodiversidade de animais marinhos. E desde então, vários estudos mostram que pesticidas têm um impacto negativo em vários organismos não alvos, desde os que eu citei, também incluindo os humanos. E com isso, a avaliação de novas formulações é uma necessidade, mas estima os riscos para os seres humanos e animais não visados são um importante gargalo. Por isso, nas últimas décadas, houve uma busca ativa de alternativas em vivo e in vitro, visando o desenvolvimento e a validação de conteúdo de curto prazo e alto rendimento para prever a toxicidade de milhares de produtos químicos atualmente no mercado. A necessidade de avaliar os impactos toxicológicos do pesticida é importante e com isso está à procura de novos testes que sejam rápidos, fáceis e que não vá influenciar de maneira negativa e ter riscos para os seres humanos e para animais, principalmente mamíferos. Com isso, entra o peixe zebra, que acho que muitos já conhecem, que ele é popularmente conhecido como paulistinha. Ele é um peixe teleósteo de água doce e é um organismo modelo para estudo em diversas áreas da ciência. Isso porque ele tem uma grande similaridade neurobiológica e genoma em relação aos seres humanos, seu tempo de geração é curto, não sazonal e embrionogênese rápida, e os embriões e larvas de peixe zebra são transparentes, que é uma das características principais na utilização do peixe zebra como um organismo modelo para testes toxicológicos.
Com isso, a relação do uso do peixe-zebra na pesquisa de pesticidas, esse modelo tem sido utilizado em várias etapas, desde a década de 60, na utilização de testes toxicológicos. E um estudo pioneiro que foi publicado em 1974, por Rosales e Permurti, testaram a alteração de contaminantes pesticidas em embriões de peixe-zebra, e isso demonstrou a ocorrência de efeitos cinéticos entre eles. Desde esse estudo, ele foi um estudo pioneiro, vários outros estudos surgiram e a utilização de o peixe-zebra como um modelo na utilização de testes toxicológicos de peixe-zebra veio crescendo. Com isso, essa abordagem indica fortemente o valor desse modelo para identificar os possíveis riscos humanos, apontando ao mesmo tempo os outros novos ensaios que podem ser usados para identificar uma infinidade de endpoints na toxicologia. E esses endpoints com rastro de letalidade de embriões, apenas um endpoint de toxicidade entre uma variedade de outros. Esses endpoints podem ser o endpoint de desenvolvimento cardíaco, de citotoxicidade, genotoxicidade. Portanto, é um imperativo avaliar o uso do peixe-zebra na avaliação de uma variedade de parâmetros de toxicologia. E, com isso, qual foi o objetivo desse trabalho? Essa revisão teve como objetivo principal avaliar na literatura recente sobre o uso de peixe-zebra em estudos de toxicidade de pesticidas, para capturar dados sobre os tipos de pesticidas usados, as classes de pesticidas e estágios da vida do peixe-zebra associada a parâmetros de toxicologia e a observações fenotípicas. Como essa revisão foi feita? Primeiro, ela foi utilizada uma única base de dados, que foi o PubMed, e foi feita à base de duas palavras-chave, que foram peixe-zebra e pesticida. E a pesquisa ela abrangiu os períodos na época de setembro de 2020 a maio de 2019. E os critérios para a aceitação desses artigos foram a redação e publicação em inglês, a descrição do assunto experimental e, pelo menos, nos artigos terem usados pelo menos um estágio de vida do peixe-zebra. De cada artigo foram extraídas as informações principais, que foram elas, as classes químicas dos pesticidas e seus derivados utilizados, o tipo de uso desse pesticida, o estágio de vida do peixe-zebra que foi utilizado e as observações fenotípicas. Aqui está um resumo, mais ou menos, de como foi feita a revisão, que foi, primeiramente, foi observado 400, na busca das palavras-chave, foram observados 482 artigos. Desses artigos foram selecionados que utilizaram pelo menos um estágio de vida derivado do peixe-zebra, tipo ou embrião, ou larva, ou peixe adulto. E desses artigos foram relevantes, com informações relevantes, continuaram 352 artigos, e desses foi tiradas as informações principais, que foram o estágio de vida do peixe-zebra, a toxicidade, os endpoints e o fenotípicos observados. Com isso, vamos para o resultado. Esse é um gráfico dos números de artigos publicados de 2012 a 2019. Se vê aqui, em azul, mais clarinho, foram todos os artigos que a gente encontrou na base de dados, e esse mais escurinho foram os artigos que foram utilizados nessa revisão. E se vê um crescente número na publicação de artigos de 2012 para 2018. Isso porque a gente dá a utilização maior do peixe-zebra como um modelo na ciência, um animal modelo na ciência, e também porque a partir de 2012 foi padronizado o teste de toxicidade em peixe-zebra, em embriões de larva de peixe-zebra, que foi o teste FIT da OECD. E também, em decorrência disso, se dá um maior aumento na publicação de artigos, porque teve uma pesquisa maior sobre o peixe-zebra como o modelo toxicológico para testes toxicológicos de pesticida. Aqui é um gráfico sobre os países publicados, a nacionalidade desses países publicados e o número de artigos publicados de cada país. Nos 5 países que mais publicaram artigos relacionados ao tema está a China, Estados Unidos, Brasil, Índia e Alemanha. A China, os Estados Unidos e o Brasil
é normal estarem aqui porque eles são, no tópico, eles são os 3 igualitários como os 3 países que mais usam pesticida no mundo. A Índia, ela está em 10º lugar e a Alemanha, ela não está na tabela. Os pesticidas, eles podem ser classificados de acordo com sua classe química, seu grupo funcional, seu modo de ação, que ele pode ser herbicida ou praguicida, e de acordo com sua toxicidade. Tipo, que ele pode ser alvo e não alvo. Isso aqui tá as classes químicas dos pesticidas. E os pesticidas que mais foram utilizados nos artigos para fazer testes toxicológicos foram os organosfosfatos, os piretróis, os azóis e os tiazídicos. E os tipos de pesticida mais utilizados nos artigos foram os inseticidas, fungicidas e herbicidas. Essa tabela, ela representa a utilização do estágio de peixe-zebra utilizado nos artigos. E a gente vê que os embriões e larvas de peixe-zebra foram os mais utilizados para testes nos artigos, porque, como já falei, eles têm os testes padronizados para avaliações toxicológicas, que é o teste FIT. E os mais utilizados foram os embriões e larvas, os peixes adultos, embriões e larvas. E o interessante que se dá também para saber que por que eles mais utilizaram embriões e larvas para fazer os testes, porque além de ser uma maneira mais rápida, fácil e prática de fazer, né? Porque o embrião do peixe-zebra é transparente, então dá para ver vários dados sobre o desenvolvimento do embrião, dá para se tirar muitos dados com esse teste, até 72 horas. Em muitos países da Europa, não é considerado um teste em vivo, é considerado um teste in vitro, então ele não precisa ir para o comitê de ética, não precisa de aceitação. Essa tabela, ela identifica os endpoints mais analisados nos artigos. Os principais efeitos que os pesticidas tiveram sobre o peixe-zebra. E os principais observados foram o desenvolvimento toxicológico, o estresse oxidativo e a neurotoxicidade. O desenvolvimento toxicológico, isso abrange muita coisa, tipo todo o desenvolvimento do peixe-zebra, como ele influenciou, tipo, aqui entra também a coagulação do ovo, se ele causou morte, teve letalidade. E no estresse oxidativo, a observação dos estresses oxidativos nos testes toxicológicos é muito observada, porque o estresse oxidativo ele pode ser definido como um desequilíbrio nas reações de oxigênio em uma célula ou tecido e que pode levar à toxicidade através de alterações da molécula essencial nas proteínas de lipídio e DNA. E por isso ele é muito utilizado nos testes, muito observado nos testes de toxicidade. E a neurotoxicidade é porque ele influencia nos neurotransmissores importantes do peixe-zebra. E com isso podemos concluir que o modelo de peixe-zebra tem sido considerado uma importante plataforma lógica para a avaliação de risco, e aqui mostramos que esse modelo está sendo capaz e cada vez mais utilizado para testar a toxicidade de pesticidas. E, embora exista uma evidência e falta de padronização das nomenclaturas e alterações fenotípicas que podem dificultar as comparações entre esses estudos, eles podem sim ser úteis para compilar efeitos adversos decorrentes das exposições e vincular-se a pontos finais. As informações coletadas nesse estudo destacam associações potenciais, que são as classes de pesticidas, e pontos que podem ser usados para relacionar o mecanismo de ação e os efeitos para certas classes de produtos químicos. Já tá a pergunta. Bom, Marília, muito bem. É normal a gente ficar um pouco nervoso quando a gente sabe que está sendo gravado. A gente troca, às vezes, um pouquinho as palavras, se confunde nas traduções, mas faz parte da sua formação. Você é um estudante, uma graduanda, que você sabe que
já teve uma dificuldade maior de falar em público, e agora falar sem público é outra dificuldade também. A gente, às vezes, se acostuma a falar em público quando está falando na frente da tela de um computador, também traz outra É situação de estranho. nervosismo, mas foi muito bem, você conseguiu mandar o recado, certo? Tudo que você falou está aqui na tela do computador, então se a pessoa tiver dúvida, ela pode pausar o vídeo e pode ver quantas vezes ela quiser, e foi excelente, certo? Eu vou abrir para os nossos colegas fazerem algum comentário, alguma pergunta. Muitos conhecem esse trabalho, mas eu acredito que outras pessoas do grupo nunca tenham lido esse trabalho, e é uma revisão que eu considero uma revisão extremamente importante para o nosso grupo, porque ela abriu para vários outros projetos dentro do nosso grupo de pesquisa. Então, por isso que eu fiz questão que você apresentasse ela. Mesmo sendo algo produzido pelo nosso grupo, eu sabia que vários nunca tinham visto, lido esse trabalho todo, né? Então, eu deixo agora para os nossos colegas fazerem alguma pergunta, algum comentário, adicionarem alguma coisa, aqueles que já leram, os autores que também estão aí presentes, quiserem fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Marília, posso falar? Pode, claro. Olha. Marília, tem alguma desvantagem em utilizar o zebrafish nesses testes de toxicidade? Então, o que eu vi ainda, a dificuldade é porque não tem tipo uma padronização específica na utilização do zebrafish para o uso do pesticida, tipo, principalmente nos endpoints, para classificar os endpoints. Porque os efeitos são imensos, tipo, não tem uma padronização sobre esses efeitos. Entende? É tipo assim, né, Marília? Por exemplo, toxicidade ao desenvolvimento, que foi o que você falou lá, que é Developmental Toxicity. É um endpoint que cabe dentro dele muitos efeitos. Então, por exemplo, se um embrião ou uma larva aparece com algum defeito no plano corporal, por exemplo, uma larva com a curvatura na coluna, tem autores que vão chamar de toxicidade ao desenvolvimento e tem autores que vão chamar de teratogenicidade. Então, essa falta de padronização dificulta quando você pega, por exemplo, o mesmo composto estudado por dois grupos diferentes, os dois grupos acharam a mesma coisa, mas eles chamam de forma diferente. Então, falta muita padronização, e essa padronização é extremamente importante quando nós queremos comparar resultados, né? Que é uma das bases do método científico, é que experimentos sejam passíveis de serem reproduzidos e comparados, né? Então, a Marília falou isso, com certeza, mas usou outras palavras. Marília, eu tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns pela apresentação. Deu para entender tudo tranquilo. E a pergunta que eu tenho é, eu fiquei curioso se tu achou alguma correlação, porque tu falou dos endpoints e falou dos grupos de pesticidas utilizados. Eu queria saber se tu viu algum padrão de endpoints referentes à classe de pesticidas. Por exemplo, os organofosforados apresentaram, sei lá, mais neurotoxicidade, alguma coisa do tipo. Sim, tem, normalmente tem esse padrão, tem os dados, só que como foi muita coisa eu não trouxe, então assim, tipo, para falar e para citar um exemplo, eu não lembro agora, mas tem sim o padrão, normalmente na revisão foi agrupado, tipo, no desenvolvimento de cada endpoint que ela fala, os tipos de pesticida e a classe pesticida que apresentaram mais efeitos, apresentaram mais aqueles efeitos tóxicos, apresentou mais aquele tipo de endpoint. Entendi. Eu ia comentar exatamente isso, que foi uma coisa assim que me saltou os olhos, que eu senti muita falta. Mas realmente foi isso que Marília falou na revisão, acho que tem essa associação bem direitinho mesmo. Mas e é isso, Marília, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta. Naquela figura que tu mostrou os países que têm mais trabalhos relacionados com o uso desses pesticidas,
Eu fiquei curioso para saber se no artigo fala alguma coisa sobre alguma regulamentação do uso de pesticida na Europa, já que eles não são o maior país que tem número de estudos. Não sei como é que é a regulamentação do uso do pesticida nesses países. Tem alguma coisa assim para falar sobre isso? Não, não fala, só fala que foi. Cita os países que mais foram utilizados, os que ele mais fazem uso de pesticida. Falam, tipo, questão de regulamentação e nada de legislação, não. Só o que fala no paper, né, nessa revisão, é que existe essa associação, essa correlação entre quem usa mais pesticida também estuda mais os efeitos dos pesticidas, os efeitos sobre organismos não alvo, né? Mas, fora do artigo, eu sei que a legislação europeia ela é muito mais restritiva quanto à adoção de agrotóxicos, de uma forma geral, bem como os níveis toleráveis no ambiente, eles também são muito mais rigorosos, ou seja, eles aceitam quantidades muito menores no ambiente, isso. Eles não toleram níveis tão altos quanto a gente acha aqui no Brasil que são tolerados, né? Até uma comparação que foi feita há um tempo atrás, que há alguns pesticidas que podem ser utilizados até 5.000 vezes mais aqui no Brasil do que na Europa. Então, eu acho que isso tem muito a ver, né? Lembrando que muitas vezes a pesquisa ela é financiada com base nos problemas locais. Então, normalmente as agências de fomento, especialmente as agências de fomento dos países, elas vão fomentar que os cientistas estudem sobre os seus principais problemas, né? Então, é natural que a gente veja nesses países, que China, Brasil, Estados Unidos, que eles estejam preocupados, né, com os efeitos de agrotóxicos, uma vez que eles são grandes usuários, né? Então, é uma correlação que é bacana de ver. Eu tenho uma pergunta. Sim, vou falar. Pode falar. No gráfico aí da quantidade de artigos publicados por ano, né? Pronto. A gente vê aqui que em 2018 teve um pico, né? E depois tinha uma grande queda. Eu queria saber se tem alguma justificativa para isso, para estar diminuindo essa quantidade de artigos. Não, eu só vi, tipo, foi citado o porquê, tipo, do aumento que teve, o aumento que teve da publicação de artigos e, tipo, o aumento que teve na pesquisa do peixe-zebra, né, com o modelo toxicológico para o pesticida. A questão sobre a queda também eu percebi, mas eu também não, no artigo não fala, não. Ju, no gráfico tá caindo porque isso meio que corresponde ao período de 2019, que a gente só pegou até maio, que foi o período da publicação. Então, 2018 vai ser, entendeu? É por isso que diminui o número de artigos, como se fosse considerado o ano de 2019. Eu acho que a Marília se distraiu, porque na revisão a gente falou, tenho certeza. Foi uma das coisas que a gente teve que explicar muito bem porque que tinha essa queda. É porque só foram analisados 5 meses do ano de 2019, comparado a um ano inteiro de 2018 e dos outros anos anteriores, né? É por isso que teve essa queda drástica aí. Menina, agora eu queria só fazer uma observação. Eu e Marília e Duda, na verdade, a gente está fazendo uma revisão, né, também. Não é com pesticida, mas é com peixe-zebra. E a China bomba, viu? Uhum. A China, com o estudo do peixe-zebra, é pioneiríssima, pelo que a gente viu. Gente, o que é que a China não bomba? Porque tudo que eu me atrevi a estudar de 10 anos para cá, a maior parte dos autores são de origem chinesa. Além de ser uma população imensa, né? Lógico, só o número populacional não justifica, né? Porque senão a Índia seria também uma grande potência, né, na ciência, uma vez que a Índia também tem para mais de 1 bilhão de habitantes. Eles são muito ricos, né, gente?
Então, o investimento em pesquisa, normalmente, ele é proporcional ao PIB do país. Então, tem muito dinheiro na China. Eu tenho uma amiga muito próxima e outros conhecidos também que já trabalharam na China com ciência, como pesquisadores, e eles comentam que a quantidade de recurso que tem para praticamente todas as áreas é muito grande. Então, eles pagam excelentes bolsas de pesquisa. Então, é um país que acredito que ainda vai passar um bom tempo aí na cabeça da pesquisa, né? Assim como os americanos. Só que realmente os americanos, eles continuam sendo, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que quem publica mais no mundo são os norte-americanos, né? E eles muitas vezes não há uma interseção entre as áreas que os chineses publicam mais e que eles publicam mais. Por isso que a gente não vê tanto autor americano, porque a gente acaba não publicando na mesma área que eles publicam, né? Sim, entendi. Mais algum comentário? Eu tenho só uma curiosidade em relação à figura 6, que estava destacado alguns estágios, e aí tem um estágio chamado de unknown. E aí eu fiquei curioso, só para saber o que é que era esse unknown, que está bem no meio do gráfico. Uhum. O que é que era definido. Talvez não tenha no artigo, mas talvez eles possam dar uma ajuda. É só uma curiosidade mesmo. Eles podem responder? Ai, Eduardo, agora tu me pegou, viu? Porque se eu te Porque disser que não tô lembrando. eu fiquei Mas vendo que tinha tantas coisas destacadas e aí eu fui ler todas e eu achei legal. Aí quando bateu nesse ano, eu fiquei tentando imaginar o que é que seria. Porque para mim já estava tudo descrito nas outras Não, coisas. pelo que eu lembro, o autor não falou qual era o estágio de vida. Ele falou só que era peixe-zebra. Por Ah, isso tá. que ele entrou dentro da pesquisa, porque teve uma filtragem, né, após a revisão, Uhum. e ele ficou porque ele falou que era peixe-zebra, mas ele não falou qual era o estágio. Porque, gente, eu sempre comento com vocês, por mais que um artigo seja publicado, não quer dizer que ele está completamente isento de erros, não. Então, imagina um artigo ser publicado, para poder ser publicado, ele tem que ser revisado por pares, e a pessoa dizer que trabalhou com peixe-zebra e não dizer qual foi o estágio da vida que usou. Então, passa de tudo, viu? Passa de tudo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Iris, confirma? Eu acho que foi isso, não foi não? Eu acho que foi, Davi. Mas, assim, de certeza mesmo, só se eu fosse olhar meus arquivos para... Porque eu acho que eu devo ter anotado alguma coisinha lá. Mas, assim, eu acho que deve ter sido realmente isso. Né? Acontece de tudo, gente. Você não tem noção. Temos mais alguma question? Cleiton, Heitor, entenderam tudo? Que bom, fico feliz. Bom, gente, então nós vamos encerrar essa sessão. A gente agora depois vai para a parte 2, que não fica para para a nossa audiência, é algo mais privado do grupo. Então, agradecer a quem ficou a mais essa sessão de seminários. Se você gostou da apresentação da Marília, de todo o esforço que ela teve para trazer esse seminário para a gente em plena quarentena, isolada, no interior da Paraíba, certo? Então, Marília se esforçou para trazer esse seminário para a gente. Curte aí o nosso vídeo, se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, a gente faz esse trabalho com muito amor, com muita dedicação. Se vocês não conhecem o nosso Instagram, acho difícil, porque normalmente as pessoas acessam o nosso canal no YouTube pelo Instagram, o nosso perfil @labrisco_, nos siga também se você quiser, e nos vemos em breve com mais seminários. Tchau, tchau. O pessoal do grupo que está com a câmera ligada vai dar um tchau aí para vocês. Tchau, tchau.